estava orando, veio um hino na minha mente, eu vou cantar só uma parte dele. Diz assim: quebra todo jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no seu amor, pelo seu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus rios. Leva-me mais fundo ao lugar secreto da adoração. Nós precisamos ir no lugar secreto da adoração, mais fundo, porque quanto mais fundo nós formos, mais nós recebemos de Deus. A Moni falou para trazer uma mulher da Bíblia, e essa mulher veio na minha cabeça. E o significado do nome dessa mulher é abelha. Ela era uma abelha. E a abelha produz o que mesmo? Mel. Mel, a abelha produz mel. E ela também faz a polinização, né? Ela vai, pega o néctar de uma flor, leva para outra, e vão surgindo outras espécies. A abelha, ela trabalha. A abelha, ela defende também a casa dela, o lugar onde ela habita. Porque a abelha que produz mel, que vai andando de flor em flor, ela também ferroa, se for necessário. Se ela for atacada, ou para defender a colmeia. Essa mulher que eu quero falar para vocês hoje, o nome dela é Débora. Débora, ela foi levantada como juíza. Depois que Moisés morreu, ficou quem no lugar dele? Josué. Mas depois que Josué morreu, ninguém foi levantado. Ninguém foi treinado para assumir. E é muito importante nós treinarmos outras pessoas para assumir o nosso lugar, porque nós não somos eternos. E porque Deus pode levar você de um lugar para outro. E tem que ter outra pessoa para assumir a obra do Senhor. Então, o que Deus fez? Deus começou a levantar os juízes para julgar as causas de Israel. Porque o povo se desviava. Depois de tudo que eles tinham visto, o povo ainda desviava e fazia as coisas erradas. Parece com alguém? Que mesmo com tudo que se vê que Deus faz na vida, ainda se desvia e faz coisa errada. Então, e o povo fazia. E o Senhor levantou juízes para julgar esse povo. E ele vai citando alguns nomes, mas quando para em Débora, o autor, ele para e deixa claro. E Débora, esposa de fulano de tal, que era profetisa, foi levantada como juíza. Deus quis deixar claro que ele escolheu Débora. Poderia ter escolhido o esposo de Débora, mas sabe por que ele escolheu? Porque era Débora que estava no coração de Deus. Era Débora que fazia o que Deus queria. Era Débora a corajosa. E ele levantou uma mulher no tempo dos juízes. Interessante, né? O Senhor levantar uma mulher no meio de tantos homens. Quantas mulheres não podiam, não tinham essa autoridade, não assumiam essa responsabilidade, mas Deus levantou Débora e fez questão de falar que ele tinha levantado Débora. Glória a Deus. Débora que profetizava, ela não era só juíza, ela também era profeta de Deus. E ela julgava embaixo da palmeira
autoridade que Deus deu para você, mulher? Você está se escondendo? Ou você está embaixo da palmeira? Qual foi a autoridade que Deus te deu? Você está exercendo como Débora? Porque Débora não temeu ser uma mulher naquele tempo. Débora fez o quê? Ela obedeceu. E por que pra gente, na época que nós estamos vivendo, que tem tanta comodidade, por que pra gente se torna tão mais difícil fazer as coisas quando Deus te chamou? Quando Deus chamou, Deus já tinha te capacitado. Sabe por quê? Deus te chamou, mas Ele conhece o teu interior. Ele sabe quem você vai ser amanhã. Ele sabe que frutos você pode produzir. Agora, se você vai ou não produzir esses frutos, depende de você. E essa era uma mulher corajosa, uma mulher que enfrentava a situação e fazia pela nação dela, porque Débora não fazia só por ela, Débora não fazia só pelo marido dela ou pela família dela, Débora fazia por aquela nação, por amor de Jesus, por amor de Deus, por obediência a Deus. Às vezes nós fazemos tanto, queremos fazer tanto pela nossa família, amém, porque a nossa família nós temos que cuidar, mas é muito mais abrangente que isso. Deus não te chamou só para a sua família, Ele te chamou para outras. Deus te chamou para outras pessoas, para fazer a diferença. E um dia, Débora chamou um general de guerra, porque o Senhor tinha mostrado para ela. E sabe o que é interessante, Débora? Débora falava aquilo que Deus mandava, não aquilo que ela achava. Nós vemos muitas pessoas falando aquilo que eles acham, aquilo que eles pensam. Não. Nós devemos falar aquilo que Deus manda. Deus mandou, fala. Deus não mandou, fique quieto, cale-se. E Débora chamou aquele general de guerra e falou assim: o Senhor disse que vai dar aquele povo nas suas mãos, sobe contra eles. Sabe o que aquele homem, general de guerra, falou para Débora? Ah, Débora, se você for comigo, eu vou. Agora, se você não for, eu não subo. Como é covarde, né? Débora já tinha dito que Deus ia entregar aquele povo para ele, nas mãos dele. Mas ele quis a presença de Débora. Porque a presença de Débora era tão forte que ele se sentia confortável por ele. E daí nós vemos em nós temos que ter uma presença tão diferente que as pessoas sintam força em nós, que as pessoas possam acreditar na nossa palavra, possam acreditar nas nossas ações. Nós precisamos ser diferentes. Nós não temos e não podemos ser igual às pessoas que não conhecem a Jesus, porque nós temos um diferencial, nós conhecemos Jesus. Nós não podemos ser iguais. As nossas mesas têm que ser diferentes, as nossas conversas têm que ser diferentes, as nossas atitudes têm que ser diferentes, porque nós somos separados. Nós somos separados. Nós temos que fazer essa diferença na face da terra, para quando olhar para uma de nós falar assim: ei, lá vem uma mulher de Deus. Ei, lá vem uma mulher que eu posso confiar nela. Lá vem uma mulher que pode me ajudar. E quando ele falou isso para Débora, que ele não subiria se ela não fosse junto, ela disse: eu vou para a guerra junto com você, mas a honra dessa guerra não será sua, mas será de uma mulher, que é ela. Porque ele aceitou ir só com a ajuda da Débora. Eu quero te dizer uma coisa: tem situações na sua vida
que você vai ter que ir sozinha, de acordo com o comando do Senhor. Que você não vai poder esperar o seu pastor ou a sua autoridade para ir junto com você. Se Deus falou para Gisele ir, é para Gisele ir. É ela, é com ela. E tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que nos desprender e fazer de acordo com a instrução de Deus. Dá medo? É claro que dá medo. Tem situações na nossa vida que são complicadas, porque a gente vai ter que se expor, a gente vai ter que subir, a gente vai ter que falar, a gente vai ter que entrar em lugares que a gente nunca pensou que ia entrar. Mas se Deus te autorizou, se Deus colocou isso, vai e faz. E Débora já foi com ele, porque Débora era corajosa, porque Débora era valente, e porque Débora tinha uma autoridade sobre aquele povo. Eles dependiam dela, e Débora era responsável. Qual é a tua responsabilidade? Muitos aqui têm responsabilidade com os filhos, com o marido, com a família, com a empresa, tem responsabilidades dentro da igreja, tem responsabilidades fora da igreja, e nós devemos cumprir as nossas responsabilidades e não fugir delas. E é fácil fugir, né? Principalmente quando começa a dar muito problema, você fala assim: eu não aguento mais o ministério de louvor, está me dando muito problema. Eu vou sentar no meu banco e ficar ali. Vou ficar ali porque está dando muito problema para mim. Você pode sair, você pode sentar ali, mas na hora certa Deus te pega, Deus vai te apertando, e você tem que voltar para aquilo que você fazia. Então, não foge da tua responsabilidade, não. Sejamos corajosos como Débora e vamos em frente. E Débora foi com aquele homem, e adivinha o que aconteceu? A guerra foi ganha. Porque Deus já tinha dito que a guerra ia ser ganha. E Débora desceu cantando o hino de vitória. E é tão interessante essa parte, porque aquele rei do povo inimigo fugiu e foi para uma tenda de uma outra mulher chamada Jael. E ela recebeu o rei, e ele pediu um copo d'água, e ela deu um copo de leite, muito mais do que ele tinha pedido, e escondeu ele, e ele foi dormir. E quando ele dormiu, ela enfiou uma estaca no coração daquele rei e matou o inimigo. Matou o inimigo. Nessas duas passagens nós vemos duas mulheres corajosas, valentes, que não temeram, pegaram a oportunidade e fizeram aquilo que Deus tinha destinado para elas fazerem. E ela matou o rei inimigo com uma estaca no coração. Porque ela era corajosa. Eu não sei qual é a área da sua, da minha vida, que nós precisamos nos levantar como Débora, valente, corajosa, que vai à luta, que produz mel, porque ela é uma abelha, produz mel, faz a polinização das flores, aquela coisa mais linda. Mas se preciso for, ela usa o ferrão. E às vezes na nossa vida nós vamos ter que usar o ferrão, mas usa com sabedoria. Porque as abelhas que são operárias, elas usam o ferrão uma vez só. Elas morrem após isso. As outras abelhas que são de outra escala, não, mas as operárias, elas morrem. Porque o ferrão é localizado na barriguinha delas. Seja uma abelha, produza bons
Não é esse tipo de juiz. É o tipo de juiz conforme diz a palavra do Senhor. Se nós lêssemos mais a Bíblia, escutássemos mais a palavra do Senhor, examinássemos a nós mesmos, a gente não seria tão julgado, a gente não seria tão confrontado, porque nós viveríamos a graça de Deus. Então, assim como Débora foi levantada, muitas mulheres foram levantadas. Existe todo um questionamento falando sobre mulheres serem isso ou serem aquilo. Isso não me importa se é mulher ou se é homem, está em cargos de autoridade. O que importa é se Deus levantou essa pessoa. Porque se Deus levantou, Ele vai dar condições para que você faça. Ei, não se sinta diminuído. Não se sinta diminuído. Você, mulher, tem um propósito. Você, mulher, foi chamada de uma grande obra. Ei, não deixa ninguém te desqualificar. As mulheres têm tanto valor quanto os homens, de uma forma diferente. Nós somos mulheres e eles são homens, e nós temos que cumprir o nosso propósito. O propósito que Deus levantou para a gente. Né? E o Senhor, ele sabia que ia acontecer muitas coisas, por isso que Ele citou várias mulheres na Bíblia, para que nós soubéssemos que nós temos valor. Amém. Vocês lembram quando Jesus ressuscitou e chegou Madalena lá, Maria Madalena, e ela orou e todo mundo estava vazio e ela ficou naquele desespero, porque ela queria o corpo de Jesus. E quando ela viu o jardineiro, ela achou que o jardineiro tinha levado o corpo do Senhor, e ela falou assim: aonde você colocou, meu Senhor? Me fala para que eu vá buscar. Mas quando ela ouviu a voz de Jesus, quando ela ouviu a voz de Jesus, ela gritou: Rabone, meu Senhor ressuscitou, meu Senhor ressuscitou. E porque Deus deixou lá aquela mulher, aquela mulher muito pecadora, a Bíblia fala assim, pecadora, fala muito pecadora, aquela mulher muito pecadora, convertida, que ia junto com os discípulos, que estava lá quando Jesus foi crucificado, e ele olhou para baixo, e lá estava a mãe, lá estava Maria Madalena, e lá estava João, seu discípulo amado. No momento que ele morreu, lá estavam os 3 amigos dele, e no momento que ele ressuscitou, ela estava lá, e foi chamar os outros 2, para que pudessem testemunhar. Ei, sejamos Déboras, sejamos Déboras. Que você não tenha que picar muita gente, mas se for necessário, pique, pela autoridade de Jesus. Entenda, irmãs, não estou falando para ninguém sair aí brigando com ninguém. Se for necessário, use, mas com sabedoria. Mas seja Débora, decidida, corajosa, valente, e que pegou aquilo que Deus deu para ela e usou com sabedoria. Então pega aquilo que Deus te deu, porque eu sei que aqui, todas que estão aqui, Deus deu algo. Então pegue aquilo que Deus te deu e use com sabedoria. Amém?